Muito bem, boa noite, amados irmãos. Sempre um prazer estar com vocês e poder compartilhar a palavra de Deus. Como já expliquei para vocês várias vezes, passado tantos e tantos anos de experiência pastoral, ainda partilho a palavra com temor e tremor. Sempre é um desafio. Porque nós não estamos diante de uma palavra qualquer, nós estamos diante da palavra de Deus. E hoje eu queria fazer algo um pouquinho diferente com vocês. Normalmente nós lemos um texto bíblico e depois trabalhamos em cima do texto. E hoje eu queria fazer o caminho inverso. Então hoje eu queria passear com vocês um pouquinho lá no Salmo 73. Abra sua Bíblia, por favor. E eu queria então ir passeando por esse texto e lá no final nós vamos ler. Ok? Então vamos inverter o processo. E a ideia aqui é que cada vez que você leia o Salmo 73, você possa recordar daquilo que nessa noite será explicado a respeito dele. Então lá no Salmo de número 73... E nós vamos, como eu disse, fazer um passeio pelo texto. E depois, no final, então, voltamos lendo o texto todo, ok? Deixa eu começar fazendo uma pergunta retórica a você nessa noite. Você, alguma vez na sua vida, já teve inveja? Não precisa levantar a mão nem se entregar. Responda apenas interiormente. Você já teve inveja de alguém ou de alguma situação? Quando a gente vai aqui para o Salmo 73, a gente vai se deparar com essa questão da inveja. Este aqui é um salmo escrito não por Davi, como a maior parte dos salmos, mas é um salmo escrito, digamos assim, por um dos responsáveis pelo louvor em Israel, um sujeito chamado Asaf. E ele começa esse salmo com uma afirmação bastante contundente. Dê uma olhadinha aí, o texto diz assim, Asaf dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos, para com os de coração limpo. E veja que essa é uma afirmação que não deixa lugar a dúvidas. Ele está sendo muito assertivo naquilo que está dizendo. Deus é bom para com o seu povo, Deus é bom para com os justos, para aquele que tem seus corações limpos. Mas é curioso notar, e nós vamos ver isso nessa noite à medida que caminhamos pelos Salmos, que aquilo que aparece aqui de maneira tão contundente no versículo 1, de maneira tão assertiva, em algum momento, na verdade, foi uma pergunta. Foi uma dúvida. Ele começa dizendo que Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração, mas ele só chegou a essa conclusão depois de muitos questionamentos. Ou seja, houve um momento na vida de Asaf onde, na verdade, a questão toda era colocada da seguinte forma: com efeito, Deus é bom para com seu povo? Deus é bom, de fato, para com os limpos de coração? Ele teve dúvidas, como nós veremos aqui em seguida. E aí já daqui podemos tirar a primeira conclusão: todos nós temos dúvidas ao longo da nossa caminhada cristã. Eu duvido muito, eu tenho muitas reservas, na verdade, em relação à pessoa que tem apenas certezas na vida. Sabe, aquele camarada que só tem certeza? Porque é natural em nós, à medida que nós vamos vivendo a nossa vida, a nossa caminhada cristã, que tenhamos dúvidas, que tenhamos os nossos momentos de questionamentos. E é precisamente isso que nós temos aqui neste salmo. Ele tem uma convicção que declara inicialmente, mas em algum momento essa convicção, essa percepção em relação à sua vida com Deus sofreu um abalo. E ele teve dúvida se de fato Deus era bom e se de fato Deus valia a pena realmente seguir a Deus. Veja que aqui na sequência, no versículo 2, depois dessa afirmação, ele já começa dizendo: quanto a mim, ele vai contar a história. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés.
pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Faltou isso aqui, como a gente diz na linguagem popular, para eu não chutar o balde, para eu não desistir, para eu mandar tudo às favas. Por pouco os meus pés não se desviaram. E ele diz por quê? Versículo 3, a questão inicial. Versículo 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ou seja, ele passou por questionamentos como os nossos, e isso tinha a ver com os procedimentos de Deus em relação ao ímpio e em relação ao justo. E basicamente a questão dele também, como é a nossa, é por que Deus não castiga logo o ímpio, por que ele não dá recompensa devida ao justo, aquele que procura viver piedosamente diante do Senhor. Então, à medida que a gente vai caminhando aqui pelo Salmo, nós vamos encontrar basicamente 3 movimentos. O primeiro dele é quando o salmista tem os seus olhos voltados para os outros. Depois é quando ele tem os olhos voltados para si mesmo. E depois, quando os seus olhos se voltam em direção a Deus, em direção à revelação divina. Então vamos caminhar um pouquinho pelo texto para entendermos isso um pouco melhor. Qual é o primeiro elemento que nós encontramos aqui? É a confissão da sua inveja em relação àqueles que não temem a Deus. Isso está no versículo 4 até o versículo número 12. E ele vai descrevendo a história num comparativo com uma pessoa que é bem-sucedida, que é próspera, que é rica, que tem saúde, que é gordo e que não teme a Deus. Porque a inveja sempre tem a ver com a comparação com o outro. Em relação àquilo que o outro possui, em relação àquilo que eu não tenho. É assim que a inveja se desenvolve, se apresenta. E aqui então o salmista apresenta o quadro da aparência do homem de sucesso no mundo segundo os padrões humanos. Começando aqui pelo versículo 4, onde ele diz que parece que a vida para eles é sem preocupações. Eles são fortes e cheios de saúde. Veja aí o versículo 4. Para eles, para esses, não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Nédio quer dizer reluzente, né? Cheio de luz. Eles não sofrem como os outros e eles não têm as mesmas aflições que as demais pessoas normais têm. Versículo 5. Veja aí, diz, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Eles não têm que acordar todo dia cedo para ir trabalhar e dormir tarde, cheio de preocupações. Com o seu carnezinho do seu quid, 60 prestações para pagar, e vendo como é que vai dar conta disso. Vendo como é que vai comprar o remédio que precisa que lhe foi negado na farmácia popular. Não tem, nem passa pela cabeça dele um negócio desse, não é? Ele não está preocupado com nada disso, com a gasolina que está subindo ou não, ele está preocupado com outras coisas, quantos bois eu tenho no pasto, como é que está a Bolsa de Nova York hoje? Vai lá para o informativo econômico para saber como é que está, quanto dinheiro mais ele ganhou, atualizando, evidentemente, para os nossos dias. Ele não está preocupado com outra coisa senão consigo mesmo. Ele não tem que trabalhar pesado pelo seu sustento. O pão pelo qual nós agradecemos todos os dias, não é assim que nós fazemos? Nosso momento do almoço? E aí nós agradecemos a Deus, este não falta na mesa do ímpio, e aqui diz o salmista, e pelo contrário, mais se multiplica, galpão Nelore para cima, sem piscar 2 vezes. E para ele parece que sim, vale aquela máxima de que dinheiro atrai dinheiro, mas para nós parece que não funciona. Diz que depois dos 100 mil a coisa deslancha, eu não sei onde, porque só para esse tipo de gente. O dinheiro acaba atraindo dinheiro e vai para frente. Eles são orgulhosos e exibem o seu orgulho como um troféu de superioridade. Veja aqui o versículo número 6.
Daí a soberba que os cinge como um colar. Ou seja, o colar é para ser visto, não é para ficar escondido, não é? Eu não sei se você já se deu conta, mas o soberbo, ele normalmente não percebe que é soberbo. São os outros que percebem isso nele. Você já viu alguém dizendo assim, rapaz, eu acho que eu sou soberbo? Você não encontra isso, né? Isso aí é nos cochichos, né? Rapaz, aquele camarada é soberbo. A pessoa mesmo não se dá conta. E quando a gente percebe, quem sabe alguém com mais franqueza que vem nos dizer que nós estamos sendo soberbos, isso nos dá vergonha. A gente, normalmente, não é? A gente se arrepende. Quem de nós nunca foi soberbo na vida? Mas o que o texto aqui está dizendo é que esse sujeito não tem vergonha alguma de ser soberbo, pelo contrário, ele tem orgulho. Ele coloca a soberba como um colar a ser exibido diante dos outros. Sabe aquele negócio do sabe com quem está falando? A carteirada? Não é? Sabe com quem você está falando? Eles se sentem superiores. Ainda no versículo 6, na segunda parte, usam de violência física, moral e psicológica e saem impunes. Veja aqui a segunda parte. A violência os envolve como um manto. Não só pisam nos outros, como às vezes têm orgulho de fazer isso. Você nunca encontrou gente assim? Que fala, eu piso mesmo. Eu não levo o desaforo para casa. O negócio é o seguinte, esse sujeitinho está pensando que é o quê? E com isso ele está dizendo assim, eu sou muito superior, né, a essa ralé, a esse povinho, a essa gente ignorante, incivilizada. E ele não apenas oprime, mas tem orgulho em oprimir ao seu próximo. Versículo 7, eles são fartos e conseguem tudo o que os seus corações desejam. Os olhos saltam-lhes da gordura e do coração brotam-lhes fantasias. Eu leio isso aqui e me recordo um pouquinho da minha vaidade, né? Porque todos nós temos que ter um pouquinho de vaidade. O que me afeta um pouquinho é essas bolsas aqui debaixo dos olhos. Isso aqui é a herança dos Tomás da Costa, da parte do meu pai. E a gente vai envelhecendo, vai piorando. Tem um amigo querido ali em Arapongas, doutor Pedro Elias, cirurgião plástico, já conversei com ele. Vamos tirar essa gordurinha. Mas isso aqui é genética. Mas o que o texto está dizendo aqui é do sujeito que está robusto, está viçoso, que come tanto, que não tem a ver com genética, tem a ver com isso mesmo, com gula. E os seus olhos já estão gordos, literalmente, de tanto comer, e como se não bastasse já muito possuir, ainda ficam fantasiando, imaginando outras coisas mais que gostariam de possuir, de ter, de poder chamar de seu, de poder controlar, de poder ter possessão, ficam entregues às suas fantasias. São debochados, versículo 8. São debochados e falam maliciosamente, e fazem planos para explorar os outros. Veja aqui, versículo 8, esse motejam aqui é isso, é tirar a onda, é debochar, é escarnecer. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão, eles não têm vergonha. Eles falam com altivez. Então, nem aí para a opinião dos outros. Sabe gente que diz assim, olha, não me interessa aqui que os outros pensam. E não é que a gente tem que ser pautado pelos outros, não. Não é isso. Mas nós estamos falando aqui de uma atitude de arrogância, que eu sou mais eu mesmo, não interessa, como se eu fosse o centro do mundo. Arrogante, pretensioso. E como se não bastasse falar mal dos outros, versículo 9, também falam mal de Deus. Ou seja, não tem nenhum temor a Deus nos seus corações. Versículo 9, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. São absolutamente sem temor algum a Deus e são falastrões. E como se não bastasse tudo isso, ainda são populares.
Porque a ideia é que esse tipo de gente fosse execrada, fosse rejeitada no meio da sociedade, mas pelo contrário. O processo que se dá é que esses são os que são promovidos, os que aparecem na mídia, os que são apresentados como modelos a serem seguidos e são invejados por muitos. Esse tipo de gente. Veja aqui o versículo número 10. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Muitos olham para eles, inclusive cristãos, como modelos a serem seguidos. Gente que progrediu na vida sem qualquer temor a Deus. Você ir ralando, dando duro, para honestamente ganhar o seu pão, literalmente com o suor do seu rosto. E esse sujeito brincando e pisando em cima dos outros vai para frente e ainda por cima o pessoal os admira. E querem ser como eles. Versículo 11, gente que vive como se Deus não existisse e duvidam do seu conhecimento. Aqui estão desafiando a Deus. Versículo 11, eu fiz mesmo. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? E aí a única conclusão a que ele pode chegar está aqui no versículo número 12. Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Então a sua inveja surge num primeiro momento quando ele volta o seu olhar para este modelo tão admirado no nosso mundo. Gente que não tem o mínimo temor a Deus, que não está nem aí com a piedade cristã, que pode até ter conhecimento religioso, conhecimento até, quem sabe, teológico, mas que não carrega consigo qualquer temor a Deus, que não tem mínimo de arrependimento na sua vida diante do Senhor. Pelo contrário, como lemos aqui, são arrogantes, não se envergonham da sua soberba, de fato se consideram superiores a todos os demais e são populares. E são admirados. E são imitados por muitas pessoas. Logo em seguida, amados irmãos, o segundo movimento que nós mencionamos aqui, então primeiro ele olha para os outros, Asaf. Mas depois, então, ele volta os olhos para si mesmo, e daí é onde brota a inveja, nesse comparativo. Então, nos versículos 13 a 19, nós temos uma comparação com a realidade na qual ele vivia. E a pergunta que surge é, realmente vale a pena servir a Deus? Vale a pena ser honesto? Estão te chamando de o pato, o trouxa, o que não aproveitou a situação. Valeu a pena você manter a sua integridade? Valeu a pena, por motivos de consciência, você não fazer tantas coisas? Valeu a pena você se abster de tantas coisas que outros desfrutam sem nenhum problema na consciência? Valeu a pena servir a Deus? Versículos 13 e 14. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e a cada manhã sou castigado. E ele está dizendo, eu não entendo Deus. Eu não compreendo o procedimento de Deus. Eu não entendo por que Deus faz as coisas como Ele faz. Passando um tempo extremamente difícil, ele vivia uma vida piedosa, mas apesar de viver uma vida piedosa, de procurar fazer a vontade do Senhor, ele é confrontado todas as manhãs com algo que o atormentava, que tirava o sossego do seu coração. Ele não diz o que é. Se era uma opressão física, uma doença, se era algo na família, mas fosse como fosse, todas as manhãs ele acordava e ali estava diante dele aquela questão. Assim como o espinho na carne de Paulo. Sabe aquele ditado popular que o pessoal diz por aí? Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Você nunca teve esse sentimento?
Você estava com uma dificuldade, você dobrou o joelho no chão, você orou, e aí no dia seguinte a coisa piorou. Você nunca passou por isso? Difícil nunca ter passado. E aí você olha para o camarada que não está nem aí com Deus. E ele está saudável, está próspero, está indo para frente, está ganhando os melhores cargos, está sendo promovido, e você está ficando para trás, os filhos dele estão bem, enquanto você está aí com seu filho ardendo em febre à noite, parece que Deus está indiferente. Então, esse Deus que parece não punir o ímpio, e ao mesmo tempo tantas vezes parece indiferente ao nosso clamor, à nossa oração, tudo parece estar indo mal. E tem mais uma questão aqui que atormenta o salmista no versículo 15, versículo 16, que é ter que guardar para si. Porque não necessariamente ele externa isto com a sua boca, são coisas que ele guarda no coração. Veja aqui versículo 15 versículo 16. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. O que ele está dizendo? O negócio é o seguinte, não é que eu parei de ir na igreja, não é que eu parei de cantar louvores, não é que eu parei de fazer orações, não é que as pessoas pararam de olhar para mim e dizer assim, olha, que camarada legal e crente, ou que mulher crente. Mas eu não abri minha boca, por dentro eu estava fervendo, porque eu não queria parecer herege. Eu não queria que as pessoas pensassem que eu não sou de fato crente, mas olha, embora eu cante aqui, a minha confiança está no Senhor e Deus é bom, olha, rapaz, tem momentos na minha vida que eu questiono, Deus é bom mesmo? Assim como tantas vezes, olha que maravilha na Bíblia, que nos permite sermos humanos, onde o salmista expressa as mesmas questões nossas, meu Deus, onde estás que não respondes? Até quando, Senhor, eu vou clamar e gritar, e o Senhor parece que não quer saber de nada, e o Senhor parece que está indiferente? Quem de nós nunca passou por isso na vida? E como nós vimos aqui, a coisa piora quando, além de nós passarmos por uma situação assim, olhamos para o ímpio e ele parece que vai progredindo cada vez mais. E ele disse, eu tive que guardar para mim zíper na boca, vaca amarela. Eu não podia falar, mas por dentro eu estava fervendo. Eu não conseguia entender. E aí temos o terceiro movimento, que é quando ele volta os seus olhos para Deus. Versículos 17 a 20, é quando ele considerou o fim de todas as coisas. Veja aqui, versículo 17. Eu estava assim, fervendo, com inveja mesmo. Até, e esse até faz toda a diferença, até que entrei no santuário de Deus. Até que eu me coloquei na presença do Senhor. Somente quando ele se dispôs a entrar no santuário é que ele adquiriu entendimento espiritual. É que ele começou a ter um vislumbre de como realmente nós não podemos nos pautar por aquilo que é visível, por aquilo que é aparente. Mas nós precisamos fazer calar e sossegar a nossa alma diante do Senhor. E é nesse momento onde ele encontra paz. E quando ele atina, ele se dá conta do destino de cada um de nós. E ele percebe que no fim das contas o que vale é o fim, não apenas o início e o meio. Ele fez acalmar o coração e aqui nós temos a primeira dica. Às vezes nós precisamos falar menos e orarmos mais. Eu sei que é um chavão isso, você sabe disso e eu sei. Mas nós precisamos parar de ver a oração como um meio apenas para conseguir coisas. A oração é para quietar o nosso coração também.
A oração é para nós fazermos sossegar a nossa alma na presença do Senhor e desfrutarmos dessa presença que um dia será eterna quando estivermos nos céus, quando estaremos para sempre com o Senhor. O que conta é o fim de todas as coisas, versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. A nossa tendência é olharmos apenas para o agora, onde o ímpio parece estar tendo um tempo magnífico, quem sabe cinematográfico, extraordinário, que, como bem confessa o salmista e confessaríamos nós também, muitas vezes invejamos, porque nós estamos olhando apenas aquilo que é possível ver, aquilo que nós conseguimos entender com o nosso cérebro, mas nós não conseguimos apenas com o nosso cérebro, temos discernimento espiritual, isso acontece com a nossa alma, e a nossa alma só tem discernimento quando entra na presença de Deus. É quando a gente se curva diante do Senhor e paramos de olhar apenas para o agora, para a aparência, para as coisas que são apenas uma ilusão, e começamos a considerar o fim de todas as coisas. E a conclusão do salmista é que tudo quanto eles possuíam, tudo quanto era visível e invejável eram coisas temporárias, coisas que terminam, coisas que não duram para sempre, seja riqueza, seja fama, seja glória, seja juventude, seja poder, seja o que for. Essas coisas não duram para sempre. O que vale de fato é a eternidade. É aquilo que nós teremos para sempre na eternidade, os ímpios o castigo eterno e os justos na presença do Senhor no novo céu e numa nova terra. As coisas que nós vemos agora não duram para sempre, elas terminam. Onde estão os grandes do passado? O Júlio César, grande conquistador, renomado, homem da história que no fim das contas se tornou apenas isso, homem da história. Ou um dos imperadores também, Nero, com a sua megalomania e com a sua devassidão. Sujeito que mandou matar a própria mãe. Você deve lembrar da figura, ele colocou o fogo em Roma. E sádico, cheio de glória, buscando poder cada vez mais. Onde está Nero? Onde está Hitler, que literalmente queria construir um reino de 1000 anos? Esse era o seu propósito, se você não sabe, ele assim o disse. Nós vamos construir um reino de 1000 anos, dos germânicos. E no fim das contas, nem nome de cachorro a gente coloca hoje em dia como Hitler, não é assim? Pense na Cleópatra, que era rainha do Egito. Na verdade, ela vinha dos Ptolomeus, que eram os gregos que dominavam o Egito, mas que galga os degraus e chega no ponto mais alto. Disse que era muito bonita, eu não sei, porque essa questão de beleza é muito relativa, né? Não é assim? Não é que a gente não tem que ter vaidade, mas olha, cuidado com os excessos. Semana passada a gente estava voltando de carro e nossa filha comentava não sei o que de alguém muito feio. E aí meu pai disse algo que a Vera deu risada, né? Meu pai falou assim, você sabia que para o sapo o belo é a sapa? Então, esse negócio de beleza é relativo, mas disse que era muito bonita e, sem dúvida alguma, poderosa. Mas hoje apenas está nos livros de história. E qual é o fim dela? E aí eu faço contraste, um comparativo com a minha vozinha, Dona Maria Fernandes, lá numa cidadezinha pequenininha, perto da fronteira com São Paulo, chamada Sengés, terra dos meus avós. Morando numa casa de madeira com sótão, com seu fogão a lenha. Minha vozinha era o tipo Amélia, né? O pessoal mais velho aqui vai lembrar da música. Mulher de verdade, e fazia tudo para agradar o seu marido. E aquela vida dura que as mulheres mais antigas tinham, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha nada, não era assim? Tudo ali, vai cortar lenha ainda para botar no fogão.
70 anos, minha avó estava o rostinho seco. Jamais vai entrar para qualquer livro da história, ela é conhecida por nós. E quanto mais as gerações vão se afastando, menos conhecida se torna. Mas olha, enquanto aqui conosco esteve, era a Dona Mariazinha, querida por todos, na sua singeleza, na sua simplicidade. Acolhedora, coração generoso, jamais foi rica, jamais foi famosa, jamais teve outras coisas que agora nós temos. Mas não apenas desfrutou da presença do Senhor aqui neste mundo, mas agora está face a face com o Senhor. E onde está Cleópatra? Essa é a pergunta que nós podemos fazer. Amados irmãos, aquilo que os homens chamam de bem, que muitas vezes nós almejamos e que achamos coisas maravilhosas, não nos damos conta que muitas vezes pode ser um mal. Veja aqui o versículo 18. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, não apenas no futuro, no dia do juízo, mas já no tempo presente. Aqui nós não entendemos as coisas às vezes. Eu não sei se você já parou para pensar que muitas vezes o castigo de Deus no tempo presente é dar aquilo que a pessoa já quer, cada vez mais. Deixa eu explicar melhor isso. Lá em Romanos capítulo 1, por exemplo, Paulo começa falando ali a respeito da depravação total. Uma depravação na área moral e sexual. Homens com homens, mulheres com mulheres, e ele vai descrevendo todo um quadro em Romanos capítulo 1. E ele diz como Deus manifestou a sua ira. Deus manifestou a sua ira, sabe como? Não foi mandando um raio na cabeça deles, mas Deus os entregou à sua devassidão. Deus permitiu que eles afundassem cada vez mais nos seus desejos, e isso é um castigo de Deus. Muitas vezes Deus permite que a pessoa cozinhe no caldo do seu próprio pecado, porque ninguém que faça as coisas aqui descritas na primeira parte desse salmo tem paz na alma. Ninguém. Ninguém que se enquadre naquilo que aqui está descrito consegue viver a vida com tranquilidade, com sossego, sem temor à morte, sem dessignificação existencial, sem opressão, sem medo, sem angústia. É apenas uma casca, é apenas uma aparência, mas por dentro a pessoa não tem paz. E se a pessoa não quer saber de Deus, muitas vezes parece estranho para nós ouvirmos isso, mas se a pessoa ama o dinheiro, Deus permite, se ela não se arrepende, que ela ganhe ainda mais dinheiro. Meu pai sempre dizia: o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. É horrível. Quando o dinheiro controla a sua vida, você deve conhecer gente assim, a pessoa não tem sossego. E pode ver que quanto mais ela tem, mais ela quer ter. Nunca está satisfeito. Então, aquelas coisas que muitas vezes nós achamos que é admirável no outro, está matando essa pessoa. Está sufocando essa pessoa e, de certa forma, pode ser um juízo de Deus sobre ele. Mateus 16, 26 diz: que proveito há em alguém ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma, se vier causar dano a si mesmo. Não adianta nós ganharmos tudo. Você ganhou tudo, mas você não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E quem sabe agora é o contrário. Você não tem tudo que os outros dizem, especialmente numa sociedade consumista como a nossa, dizem que você tem de ter. Mas uma coisa você tem: você coloca a cabeça no travesseiro e você dorme em paz. Em paz. Diante de Deus e diante dos homens. Eu estava lembrando a história, vocês sabem que eu faço Uber, e eu peguei outro dia uma passageira num dos condomínios, não vou dar muitos detalhes, que às vezes vocês podem conhecer a pessoa, Londrina não é tão grande assim, mas eu peguei uma passageira, era uma empregada que estava voltando do serviço, os patrões pagaram o Uber para ela. E ela me contava dos seus patrões famosos aqui na cidade, bem-sucedidos, os dois trabalhando fora, exitosos. Ela dizia: eu entrei na casa deles quando as crianças nasceram, os gêmeos, 12 anos atrás. E eu fui cuidando desses gêmeos esse tempo todo enquanto eles trabalhavam fora, ou trabalham fora. E ela me contava, dizia o seguinte: olha, os gêmeos chegam da escola e eles vão na cozinha conversar comigo.
contar como é que foi o dia deles, contar os amiguinhos que eles fizeram, as coisas que aprontaram, vem me pedir conselhos. E olha, sou eu que quando eles estão desacatando, desobedecendo o pai e a mãe, eu digo, não façam assim. E eles me escutam. Então, resumindo a história, eles estão, quem sabe, muito bem economicamente, têm muito sucesso, mas estão perdendo os seus filhos. Os seus filhos. E daqui a pouco, quando chega na adolescência, já não os reconhecem mais. Amados irmãos, diante de Deus, tudo aquilo que nós vemos é como um sonho. E aquilo que esses homens agora manifestam, um dia também se extinguirá, versículo número 19 e 20. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim ao Senhor ao despertares, desprezarás a imagem deles. E ele segue fazendo aqui uma confissão, dizendo assim, olha, eu fui tapado. Eu falei essas coisas, mas já me arrependi. Veja versículo 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Eu era como um irracional à tua presença. Ele está dizendo, Senhor, obrigado, porque eu pude ser humano e o Senhor não me destruiu. Eu era tapado, Senhor. Eu não conseguia perceber aquelas coisas que eu aprendi desde pequenininho na escola dominical, mas que na teoria é bonito, mas quando vem para a prática é tão difícil. Continuar confiando, mesmo no meio dos momentos de angústia, nos momentos difíceis, a gente aprende que tem que confiar, mas na hora de confiar, eu fui como irracional. Eu acabei caindo na inveja. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade. É a sequência que é a confiança na graça do Senhor. Versículo 23. Todavia, apesar de eu ter sido assim, o Senhor não me expulsou. Eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias agora aqui na terra, enquanto aqui estou, tu me guias com o teu conselho. E depois, ainda vem a melhor parte. E depois me recebes na glória. Porque sabe qual é o meu tesouro? E se a gente não tiver isso, a gente não tem nada. Versículo 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ele está dizendo, eu tenho um tesouro maior. Não é isso, pastor Denis? Tem aquela música antiga também, eu tenho um tesouro, não é isso? Eu tenho um tesouro, eu tenho sim, eu tenho um tesouro. Me ajudem? Dentro de mim. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. É isso? Mais ou menos isso, pastor? Acho que é por aí, né? Eu não sei aqui o status social de todos, eu não sei a condição financeira, eu não sei das suas dívidas, eu não sei das suas doenças, eu não sei das suas dificuldades, mas eu sei de uma coisa. Se você tem Jesus, você tem o tesouro mais precioso de todos. E quem não tem Jesus não tem nada. Pode ter o carrão do ano, pode ter a mansão maravilhosa, pode ter tudo, mas é pobre. Sabe aquela frase que alguns dizem às vezes, o sujeito era tão pobre que só tinha dinheiro. Era tão pobre que só tinha dinheiro. Nada poderia ser comparado ao prazer da comunhão com Deus em contraste com os prazeres passageiros dos ímpios. Por isso a declaração de que Deus é a fortaleza do seu coração, a sua conclusão, versículo 27, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar os seus feitos. Eu quero aqui concluir, caminhando para os finalmente, como nós dizemos, te animando a fazer uma pergunta para si mesmo, como é que estão os teus pés diante do Senhor?
Não é aquilo que você diz, não é a sua frequência na igreja, não é nada disso. Mas como é que está o teu coração diante do Senhor? Quem sabe como salmista, todos nós, irmãos. Se não passamos, vamos passar por essa experiência, todos nós, onde nós nos questionamos e pensamos, valeu mesmo a pena servir a Deus? Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, diz, aquele que está em pé, veja que não caia. E aí algumas conclusões. Primeiro, nós na vida cristã, nós precisamos aprender a pensar espiritualmente. Não apenas com o nosso cérebro, não apenas com as nossas percepções, mas nós precisamos aprender a discernir as coisas espiritualmente, e isso só acontece pela oração. Isso só acontece quando nós nos dispomos a entrarmos no santuário de Deus, aquietarmos a nossa alma, e aí nós somos alimentados pela palavra, e sobre isso não há como teorizar. Só sabe como é quem experimenta. Quando nós sossegamos nosso coração diante de Deus. Segundo, nós nunca podemos nos esquecer do fim de todas as coisas. O que conta não é apenas o processo, mas o que conta é aquilo que está no fim. No fim das contas, o que conta são as contas no fim. Nós estaremos um dia diante do Senhor, reto juiz, diz a palavra, o qual dará a cada um conforme as suas obras. Justo juiz, que dará a cada um segundo as suas obras. Creia nisso. O que vale de fato é a eternidade. O Salmo 37:1 nos anima dizendo, não tenha inveja dos malfeitores, daqueles que são ímpios. O Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz, há caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é caminho de morte. E por fim, nós somos relembrados nessa noite que a plena satisfação só pode ser encontrada em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O nosso maior tesouro. Quando nós temos Jesus na nossa vida, não importa a condição na qual você está, em todos os sentidos nós temos o tesouro maior. E nós temos aquele que pode preencher a nossa alma. Agora sim, eu queria te convidar a ler, uns minutinhos mais, a lermos esse salmo. Lembra que nós falamos que íamos inverter? Vamos ler o salmo de novo? E eu acho que agora, então, vamos ler finalmente, melhor dizendo, e agora eu creio então que ele ficará um pouquinho mais claro. Vamos lá? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partiram das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares,
desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho. E depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos entrar na tua presença. Ensina-nos a caminharmos com essa consciência da tua presença, Senhor, para que haja temor em nossos corações e para que o nosso coração se aquiete, para que nós possamos enxergar com os olhos espirituais, não apenas com os nossos sentidos físicos. Nós queremos te confessar que essa experiência do salmista é a nossa muitas vezes. E obrigado pela tua palavra, que revela os nossos sentimentos e onde podemos encontrar a cura. Queremos te confessar, ó Deus, quantas vezes nós invejamos os malfeitores, quantas vezes nos deixamos enredar pelos valores deste mundo, por coisas que são buscadas por aqueles que não conhecem a ti. Que tu nos livres disso, Senhor, que tu nos ajudes a encararmos todas as coisas como úteis para o serviço, mas não para serem senhores nossos. Ajuda-nos, Senhor, também a atinarmos para o fim de todas as coisas, para a certeza de que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, de que vale a pena caminharmos na tua presença. Muito obrigado. Ajuda-nos, Senhor, aquieta o nosso coração. É a nossa oração, gratos por tudo, em nome de Jesus.